Fala galera, tudo bem? Aqui é Felipe Fernandes. Daqui a pouquinho o vídeo, então, sobre a nossa devocional aí na vida de Noé. Mas pessoal, eu tô passando aqui para pedir para você se inscrever. O YouTube passou para nós aqui que 77% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Se inscreve aí, é de graça, dá essa forcinha, deixa o seu like para continuar recebendo bastante conteúdo de qualidade em teologia para você. Tá bom, pessoal? Um bom vídeo para você. Deus abençoe. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui em caráter de devocional, né? Como é um momento tão difícil que nós temos passado, fruto de uma conversa com meu amigo Anísio Eliezer, lá da cidade de Curitiba, e achei o papo tão relevante, falei, vou levar isso aqui como um vídeo para devocional aqui para o canal. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida de Noé, algumas lições da vida de Noé que são muito práticas a serem colocadas no contexto em que nós estamos vivendo, né? Dentro da sociedade do momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então fique por aí e vamos acompanhar junto mais esse momento de devocional. Bom, pessoal, o título do vídeo está aí, né? Lições de Noé para o tempo presente. Não posso ficar falando aqui a crise maior do tempo presente, senão o YouTube derruba o meu vídeo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre nosso contexto, né? Como que a igreja tem se comportado. Lógico, você já deve ter definido, né, uma posição, se você é a favor ou ao fechamento, se você é da turma do fique em casa, ou você é da turma que não precisa ficar tanto assim em casa. E a igreja se viu, né, em algum momento nessa dúvida. Eu vou deixar claro meu posicionamento aqui, qualquer um pode colocar aí nos comentários o que acha, se concorda ou se discorda, mas a minha posição a respeito disso, não no campo profissional, no comércio, nas demais instituições, é uma percepção exclusivamente da igreja. Eu acredito que a igreja, enquanto ela pode permanecer fechada, ela deve permanecer fechada. Esses dias eu li uma frase e alguém mencionou ela para mim também, que uma fé que precisa do templo não é uma fé que merece ser vivida. Então, a gente também tem um contexto de uma relação muito dependente do templo, muito dependente do culto e pouco dependente da experiência devocional, da experiência pessoal que precisamos ter. Então, a igreja deve ser aberta? Ela não deve ser aberta, mas se ela precisa, que ela seja. Então, minha posição, muito clara quanto a isso, não queria estar na frente ou liderar ou pastorear uma igreja, sabendo que eu abri para um culto e um membro se acometeu dessa enfermidade terrível e acabou perdendo a vida. A gente não sabe aonde ele pode ter se contaminado e correu o risco de ter sido uma ação da igreja. Penso que a igreja é lugar de vida e vida em abundância, como a Bíblia prediz e ressalta, né, para nós, e ela não deve dar margem nenhuma para qualquer chance de morte. Minha posição diferencia um pouco com relação aos comércios, porque as pessoas que demandam, né, são serviços de fato essenciais, precisam se alimentar, precisam sobreviver, e aí esses comércios precisam ficar abertos, e a modalidade como ele fica aberto é que deve ser sanada, né, resolvido esse problema aí. Então, né, como há uma dependência aí das igrejas, poucas pessoas se atentaram à questão de que talvez Deus esteja nos conduzindo a uma fé mais íntima, mais pessoal, mais doméstica, né? E o nosso devocional não vai falar disso, são as nossas percepções iniciais sobre isso aí. Mas vamos lá, quais são as lições de Noé para o tempo presente? Eu queria que você nos acompanhasse aí, tem algumas imagens
só para ficar mais claro para você poder entender. Bom, para a gente contextualizar aí, só para saber, Moisés foi mencionado pela primeira vez na Bíblia, ele já tinha 500 anos, né? Ele já vem de um grau de parentesco ali de Enoque, de Lameque, que também tiveram uma vida muito longínqua, né? E talvez os seres humanos mais velhos são da linhagem de Noé. Noé viveu num período onde, de fato, a corrupção humana, o pessoal havia realmente se esquecido de Deus, do Criador, e a partir de Gênesis capítulo de número 6, aí a gente começa a ver que essa postura da humanidade, de alguma forma, irritou o Todo-Poderoso, e ele, então, decidiu aniquilar os homens, né, toda a humanidade. Dizem, né, que os homens eram, de certa forma, irremediáveis, não tinha mais conserto para eles, né? E eles tinham uma postura de um coração mau, um coração que já estava pouco preocupado com qualquer relação que aproximassem eles de Deus. Mas vamos lá, semelhantemente, dentro desse contexto de caos da humanidade, Deus chamou a Noé e disse para Noé preparar, né? Avisou Noé, olha, Noé, eu vi aí a humanidade, os homens, como eles estão se portando, e eu já optei, já tenho decidido de que essa raça humana aí, nessa forma de viver, não tem soluções. Então, Deus avisou Noé, olha, Noé, virão tempos difíceis e você prepare uma arca. Eu vi que você é fiel, que você tem trabalhado para que a sua família permanecesse fiel, então eu vou poupá-los do que eu vou trazer aos demais, ao resto da humanidade, digamos assim. Então, Noé, pela sua fidelidade a Deus, teve o privilégio de ser avisado daquilo que aconteceria, né? Então, dentro do contexto que nós estamos vivendo atualmente, é muito importante a gente saber isso, que Jesus nos alertou sobre a vinda de tempos difíceis. O apóstolo Paulo manifestava claramente que cada vez mais o plano da salvação em Cristo ficaria mais difícil de ser executado diante das situações que poderiam acontecer durante o transcorrer da humanidade. Nós temos sinais, né, escatológicos que se cumprem dia a dia, e algumas pessoas parecem tampar os ouvidos, inclusive os crentes dentro das igrejas, né? Eles estão sobre aviso, como Noé estava, de tempos trabalhosos, mas parece que isso aí está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Mas vem uma segunda grande lição. A primeira lição é que Noé foi avisado, e nós somos avisados também, de um tempo difícil. A segunda grande lição é que Noé fez da sua arca um lugar para encontrar com Deus. Noé estava pouco se importando se ele tinha um lugar onde ele gostava de adorar a Deus, onde ele gostava de prestar o seu culto, a sua devoção. Ele optou por fazer dentro da arca. Por quê? Porque para um coração fiel, o local é indiferente o local para um coração fiel. E foi essa postura, a postura de Noé. O Noé fez da arca um lugar de comunhão para ele, também para a sua família, obviamente, que agora ele está com a sua família na arca e ali ele faz um lugar de comunhão com Deus. Ele conduziu a sua família para a arca e permaneceu fiel. E vamos nos lembrar que Noé foi chamado de louco pela construção da arca. E talvez muitos ali olham para a arca como uma espécie de local, né, para sobrevivência do homem. E para o Noé, não. Para o Noé, com certeza, a arca não era um local para abrigar os animais ou a criação. De fato, para o Noé, era um lugar para manter a comunhão com Deus, porque Deus, sendo fiel para com Noé, o livrou daquela tempestade terrível. E consequentemente, Noé permaneceu fiel a Deus por Deus assim o fazia, né? Por libertar, livrar Noé de um momento tão obscuro. Bom, depois
que Noé fez da arca o seu lugar de comunhão, o convite que fica é para que nós, né, agora nesse período onde nós temos que ao máximo tentar ficar dentro das nossas casas, entender que a nossa casa é a nossa arca e que o lugar onde estamos é o nosso lugar da comunhão com Deus. Então, respeitando sempre todas as normas aí instituídas pela saúde, estamos entrando dentro da nossa arca e dentro da arca, ao nosso modelo, devemos manter nossa comunhão com Deus. Não somos dependentes, né, químicos de igreja. O Paulo Brabo, no livro chamado Bacia das Almas, descreve que as pessoas criaram, né, uma certa dependência. Isso não é legal. Nós não dependemos do culto para ter comunhão com Deus. O culto é fundamental. A igreja, um instrumento impactante para toda a humanidade, mas e importante também para todos os homens. Mas a nossa comunhão com Deus não está restrita ao templo. Nos foi dada uma arca onde guardamos nossa família, onde guardamos os que nós amamos, e é ali naquele lugar onde nós vamos fazer o nosso templo, nossa comunhão com Deus. Nada nos impede, né, de dentro das nossas casas manter a comunhão com o Todo-Poderoso. Bom, primeiro Noé foi avisado de tempos difíceis, como nós, teve que se fechar para o mundo, como nós estamos tendo que se fechar, e Noé lá de dentro também esperou passar o tempo difícil. E também essa é a nós devemos esperar. Mas é uma espera passiva, uma espera preguiçosa? Não, muito pelo contrário. Nós estamos esperando passar o tempo difícil, mas afunilando e aprofundando a nossa experiência pessoal com Deus. É tão bom quando nós oramos dentro de casa, e esses dias à noite estava tendo esse período e eu fui para a janela e não tinha ninguém, nada, um silêncio absoluto na rua, e parecia que em meu coração pulsava a certeza de que todo o tempo difícil passa, porque nada sai do controle e das mãos de Deus. Então, esperar aproveitar um tempo para crescer. Esperar passar o tempo difícil é aproveitar o tempo para ler mais a Bíblia, para orar mais, para voltar a fazer da nossa casa um lugar de comunhão com Deus. Bom, então Noé fez o que nós devemos fazer sempre em tempos de crise. Bom, primeiro, ele foi avisado, como nós fomos, que tempos difíceis virão. Também ele fez da arca um lugar de confiança e espera. Ele se fechou e ali ele aproveitou o tempo para se relacionar cada vez mais e melhor com Deus, esperando o final do tempo difícil. E o final para Noé é o mesmo final que eu espero que para nós. É a certeza que tudo está sob o controle de Deus, né? No final, quando aquela pomba volta com o ramo, ela deu um sinal evidente de que tudo havia passado, mas por trás estava dizendo assim: tudo que passou, desde a loucura de construir uma arca até o tempo presente, nada saiu do controle de Deus. E eu tenho certeza que Deus recompensará, né, aqueles que são obedientes a Ele. Então, se vale a dica, não fica dependendo do culto, não fique dependente do templo, não fique dependente da igreja. Dependa única e exclusivamente de Deus. Recolha-se a sua arca.